Então, o que que tem a ver física quântica com o cristianismo? Nada a ver, né? É isso que eu acho também, mas infelizmente algumas pessoas têm misturado isso aí. Eu queria falar sobre isso. É, há muito tempo eu já ouvi sobre isso, já vi pessoas falando sobre isso. E recentemente também voltou o assunto, conversando com a pessoa, enfim, com alguns amigos. E eu acho que é importante falar disso. É, eu que gosto um pouco da área de física, né? E, e sou interessado também por teologia, enfim. É, o que eu queria falar, eu acho que é muito importante, porque eu vejo que apesar de muitas pessoas relativamente ao meu redor acreditam em algumas coisas por inocência mesmo, porque é algo que é muito específico, então tem muitos aproveitadores, né? Muitas pessoas que se aproveitam disso. Eu tava vendo até um podcast de um cara, pelo sotaque dele, acho que ele é indiano, inteligência limitada. E ele se dizia, eu acho que PhD em física e falando umas loucuras lá. E é sobre isso aí que eu ia falar. Eu acho que é muito importante falar disso porque é muito perigoso, principalmente para quem é cristão, né? O meu objetivo aqui principalmente é falar para quem é cristão, mas serve para todo mundo. Todo tipo de pessoa cai nesses enganos aí. E o objetivo também é mostrar que não é fé e nem ciência. Enfim, resumindo sobre o que eu vou falar, né? Que eu tô falando aqui. É sobre alguns gurus. Esse não é muito pai, mas acho que o que essas pessoas fazem é tão ridículo que eu acho que um nome ridículo dá certo para esse pessoal. Alguns gurus, né? Alguns que se dizem coaches também, falam muito sobre isso. É até engraçado dizer, mas algumas pessoas se denominam coach quântico, né? E eu acho que não é só essa denominação, mas existem várias outras pessoas que não se dizem assim, mas que fazem os mesmos absurdos. Então, eu vi as pessoas começam a defender absurdos dizendo que a física respalda isso, né? A ciência respalda isso de maneira geral e não faz sentido. Então, é sobre isso que eu queria falar. E o primeiro aspecto é que sempre essas pessoas usam palavras difíceis, né? Porque se a palavra não é difícil e o conteúdo é aparentemente enriquecedor, as pessoas têm a tendência de acreditar, né? Tanto por uma aparência de sabedoria quanto por uma base para aquilo que elas já querem acreditar. Então cai como uma luva aí pro povo e infelizmente isso acontece, deles acreditarem nessas barbaridades. Eu vou dar um exemplo de algumas agora. É muito engraçado como essas pessoas usam a palavra quântico, né? Tipo assim, coach quântico, eu faço uma terapia quântica. Isso não faz o menor sentido. Tipo, a palavra quântica está totalmente ligada a um ramo da física, que é a física quântica que estuda, em resumo, o comportamento de corpos muito pequenos, né? E eles têm uns comportamentos muito diferentes do que acontece no mundo macroscópico, né? Uma bola de basquete, de sinuca, enfim. E como ninguém entende isso, nem os físicos gostam de brincar, né? Que nem mesmo os físicos entendem. Então, se você acha que está entendendo física quântica, é porque você não entendeu, né? Quando você começa a perceber o absurdo, é porque você está vendo que não, você está no caminho de entender. Enfim, por ser algo muito restrito, né, poucas pessoas relativamente na sociedade conhecer, essas pessoas podem se aproveitar disso. Então, o que eles fazem tem tanto sentido quanto dizer que meu celular
é quântico, eu estou vendo uma mesa quântica aqui e a parede ali atrás é quântica, não faz sentido algum. Mas enfim, como eu estava falando, eles usam palavras difíceis para justamente confundir, né, e parecer que tem uma sabedoria no meio. E como eu falei, o que é perigoso nisso é porque alguns utilizam-se disso para explicar coisas que são espirituais, né? É o que eles querem, né? Mas isso não acontece. E isso nem mesmo ciência é pseudociência, porque tudo que eles falam é testado, não é nenhuma teoria, não é nada. É tipo assim, eu acho que essas pessoas, eu não consigo imaginar como é que é a mente delas quando elas estão pensando na casa delas sozinhas. Porque ela aparentemente deve saber que é mentira, né? Mas, enfim, não sei se elas estão enganadas também, não sou eu que vai julgar isso, mas... Então, essas pessoas tentam explicar algumas coisas espirituais a partir disso. Só que isso é muito prejudicial, porque quando alguém ora, por exemplo, ou tem fé que Jesus vai fazer algo, isso é muito profundo e a fé é muito profunda, né? Tem a ver com relacionamento com Deus. E quando você tenta explicar que quando você ora ocorre tal fenômeno físico que explica a sua sabedoria, ou ocorre algo com o seu cérebro que explica por que você tem uma resposta, ou ocorre tal fenômeno físico que faz com que aconteça o que você pediu. Começa a fazer com que, como se o cristianismo não tivesse diferença de uma religião como se fosse qualquer outra, sabe? Tipo, isso poderia se aplicar a você orando pra, sei lá, Baal, ou você, sei lá, sendo um ateu e orando pro universo. Não sei, não faz sentido casar isso com o cristianismo, entendeu? O que a Bíblia nos traz é você, é, entre muitas coisas, mas alguns exemplos são você pedir sabedoria para Deus e Ele sobrenaturalmente te dá essa sabedoria que vem dele. Não é que ocorre algo que é. Enfim, existe uma fisiologia por trás da sabedoria, né? Algo muda na gente fisicamente, mas enfim, o que esses caras fazem não é baseado nesse conhecimento, é baseado em chute, em engano. E então eu acho que talvez isso seja um refúgio até mesmo para as pessoas que têm pouca fé e quando vê alguém aparentemente falando algo sábio sobre isso, depositar fé nisso. Então, tipo, é algo que ele nem entende por completo, mas coloca a fé ali, né? E isso é muito esquisito, porque é como se a fé fosse rasa e estivesse esperando algo para colocar a fé sobre. Isso pode revelar algo, né? Assim como pode não revelar também. Enfim, cada pessoa tem que se analisar, né? Tô lembrando aqui de alguns exemplos que eu já ouvi falar na internet, algumas pessoas já falaram pra mim. Algo como você ter duas plantas e falar palavras boas para uma planta e palavras más para outra planta e depois de um certo tempo elas terem evoluído de forma diferente. E se você quer acreditar nisso, tudo bem, porém não é algo científico, não é algo que tem base na física quântica. Eu falo isso por quê? Porque eu já vi algumas pessoas utilizando como explicação o fato de que experimentos na física quântica provam que o ser humano é capaz de alterar a realidade, só que isso não é verdade. Essas pessoas falam isso baseado em várias coisas, né? Mas principalmente eu já vi algumas pessoas da pseudociência aí utilizando-se do experimento da fenda dupla, onde é basicamente assim, você coloca uma partícula minúscula como um elétron ou um fóton e você lança sobre essas duas fendas. E no momento que você lança, o comportamento dela, enquanto você não está observando, é como se fosse de onda. A natureza dessa onda ainda não é clara para os físicos. E o que eu estou falando agora é como é o experimento da fenda dupla realmente. E essa onda às vezes é chamada de onda de matéria, enfim,
ela descreve o comportamento dessa partícula, que pode ser, como eu disse, um fóton ou um elétron. E depois que passa por essas duas fendas duplas, eu acho que vou colocar uma imagem para ajudar. Essa onda interfere com ela mesma e cria um padrão de interferência no anteparo atrás dessa fenda dupla. Eu sei que é meio esquisito e deve ser mesmo, mas o que eu quero dizer com isso? Enfim, quando você coloca um observador em uma dessas fendas, o comportamento para de ser ondulatório e é como se o elétron ou o fóton fosse uma partícula e não tivesse mais esse padrão de interferência, né? Então, provavelmente não deu para entender exatamente, mas isso dá a entender. Tipo assim, a primeira reação dos físicos com isso foi de susto, né? Porque é um comportamento muito bizarro na natureza, das coisas se comportarem diferente de acordo com a sua observação. Então, alguns gurus, né, algumas pessoas mentem a partir disso, dizendo que é como se a ciência estivesse provando a fé. E o fato de você observar, ou seja, você tem a capacidade, o poder de alterar a realidade. Só que isso tá longe de ser verdade, está longe de ser ciência, está longe de ser provado. É só quando você altera a forma que você faz o experimento, altera o resultado. De maneira um pouco bizarra assim, só que totalmente longe de você poder afirmar que o ser humano tem a capacidade de alterar a realidade, né? Enfim, essa é a relação do experimento da fenda dupla com essa explicação de que de alguma forma a fé teria relação com isso, que assim como você altera o comportamento da partícula no experimento da fenda dupla, você conseguiria alterar o comportamento das partículas de uma planta com o seu pensamento, mas tipo assim, não é o conteúdo do que você pensa que altera, é simplesmente o fato de observar e é somente uma partícula num experimento totalmente controlado. Enfim, eu não vou nem tentar falar a diferença porque não tem nada a ver, então se eu for falar a diferença aqui, eu vou passar o tempo todo aqui. E uma coisa interessante também é que essas pessoas usam muito a palavra frequência e eu vejo que isso é muito mais comum, infelizmente. E se nesse contexto você vê alguém falando de frequência, já liga o alerta aí que provavelmente tem alguma bobagem no meio. Eu já vi muitas pessoas falarem que você tem a frequência boa. Alguns falam isso totalmente não nada a ver com esse contexto, e, enfim, normal, só um modo das pessoas falar, mas muitos usam como se tivesse base científica para isso. É isso que é interessante. Porque se você parar para pensar o que é frequência, é, é uma medida, vamos dizer assim, você tem 1 metro. 1 metro é uma medida de comprimento, né, de espaço. Você tem 1 segundo ou 1 hora, é uma medida de tempo. Você tem metro é a unidade de medida de distância, segundo é a unidade de medida de tempo. E hertz, que é o nome de um físico, é uma unidade de medida de frequência. Hertz é uma unidade de medida de frequência, assim como metro é uma unidade de medida de espaço. Então, quando eu falo que algo ocorre a 1 Hz, quer dizer que ele ocorre a uma vez por segundo. Um exemplo disso é, imagina o seu relógio, o ponteiro do segundo muda a cada 1 segundo, obviamente. Então, nós podemos dizer que o ponteiro do segundo muda a sua direção em 1 Hz, né? a cada 1 segundo, ou seja, a frequência com que o ponteiro muda a direção é de 1 Hz. Ele dá a volta com a frequência de 1 sobre 12 horas, né? 1 sobre o período é a definição de frequência. Então 1 sobre 1 segundo é 1 Hz. Enfim, para que eu estou explicando isso? Eu estou explicando para a gente tentar entender o absurdo da pessoa falar que alguém tem uma frequência boa. Isso não faz o mínimo sentido. Isso vem do fato de que na física quântica existe uma frequência associada à matéria. Isso é verdade. Por exemplo, como eu falei, se você jogar um fóton, um elétron nessa fenda dupla, ele tem uma onda associada. E uma onda tem uma velocidade de propagação, tem um comprimento de onda, consequentemente tem uma frequência. Ou seja,
Imagina, sei lá, as ondas do mar. Não o melhor exemplo, mas é didático. Se você colocar, por exemplo, na beira da praia, tem uma frequência que ela chega. Imagina que chega a cada 10 segundos chega uma frente de onda na praia. Quer dizer que aquela onda ali está chegando com a frequência de 0,1 Hz. Os, é, o som também, né? O som é uma onda de a variação de pressão no ar, e essa variação de pressão vai chegando no nosso ouvido com certa frequência. Essa frequência determina se é grave ou agudo. Enfim, tudo que tem um comportamento ondulatório tem uma frequência associada. Então, vamos supor, um elétron. Nesse experimento da fenda dupla, essa onda associada a esse elétron, ela tem uma frequência. A partir disso, na física, as pessoas começaram a dizer que a matéria, assim como esse elétron, você, tudo teria uma frequência associada àquilo, e aquela frequência de alguma forma está associada com alguma coisa moral, ética, emocional, algo que não faz sentido. É até difícil para mim fazer esse vídeo, porque é basicamente falar que tudo isso não faz sentido, não tem uma explicação de por que não faz sentido, porque é totalmente desconexo uma coisa da outra. Mas o que eu quero dizer frequência, Hertz é uma unidade de medida de frequência, e sim, a partículas microscópicas existe uma frequência associada àquilo. Porém, isso não é o bastante para dizer que as pessoas têm uma frequência associada a ela e determina se ela é mal, se ela está de mau humor, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa salva ou não salva. Isso não tem, isso tem tanta relação com Deus quanto você dizer que você tem meio metro ou 2 metros de altura, e não faz o mínimo sentido. Na verdade, você falar que 1 metro ou 2 metros define o quanto você está próximo de Deus teria mais sentido do que frequência, porque pelo menos isso é mais objetivo, né? Enfim, as pessoas pelo menos entendem o que é isso. No podcast que eu citei, esse PhD estava falando de não localidade, né? Isso é muito interessante também, porque é entre aspas uma lei da física, né? A localidade. Isso significa que todo evento físico, eu vou colocar nas minhas palavras, né? É como se todo evento físico conseguisse influenciar somente as suas vizinhanças imediatamente. Por exemplo, você não consegue de forma alguma alterar alguma coisa no universo a uma distância de 10 quilômetros imediatamente. Como eu estava falando, a localidade se trata de um evento só consegue influenciar imediatamente as suas proximidades, as suas vizinhanças imediatas, né? Em outras palavras, você não consegue influenciar o universo a uma distância muito grande imediatamente. Você tem que influenciar, você faz algo, e isso vai se propagando, né? Tipo, a influência desse evento que você causou vai se propagando. Isso é uma lei muito bem estabelecida hoje pelo fato de Einstein, com a teoria da relatividade, provar que não só algo com matéria não consegue viajar mais rápido que a velocidade da luz, mas nada, nem mesmo a informação consegue viajar mais rápido que a velocidade da luz. Isso é uma verdade. Em algumas aulas isso é provado como verdade pelo fato de que, se fosse possível algo viajar mais rápido que a velocidade da luz, seria possível alguém observar algo ocorrendo antes da sua causa. Por exemplo, imagina alguém tacando uma pedra numa janela e essa janela quebrando. Se fosse possível algo viajar mais rápido que a velocidade da luz, seria possível você informar a pessoa que jogou a pedra na janela para não fazer isso. E meio que isso é um paradoxo, né? Enfim, só uma curiosidade aí no meio do vídeo. Isso não vem ao caso exatamente agora. Mas eu estava falando sobre o uso da palavra não local, né? Ou a não localidade por essas pessoas que se dizem coaches, enfim. Como você já deve ter pensado, isso não tem nada a ver com habilidade sobrenatural, com habilidade de se curar de doenças. Eu vi essa pessoa nesse podcast falando que
Eu não sei se ele falou isso, se pessoas falaram isso, que Jesus tem uma habilidade não local muito grande, algo do tipo. Assim, é algo que não faz o menor sentido, entendeu? É, a partir do ponto de vista da física e da Bíblia, é algo que não faz o menor sentido. Tentar explicar os milagres de Jesus a partir disso, a partir dessa pseudociência, dessa mentira. Isso é muito prejudicial para a fé, para o raciocínio, para a ciência, para tudo. Enfim, resumindo, eu vejo isso como um sincretismo, né? Sincretismo, mas não mais de religiões. Também é de religiões, eu diria, mas não mais só de religiões, mas um sincretismo entre a religião e a pseudociência, não é nem a ciência, né? Há uma ciência mentirosa, entre aspas. E às vezes as pessoas têm a facilidade de condenar o sincretismo, né, de uma junção do cristianismo com outras religiões, mas às vezes não percebe que isso que acontece com a pseudociência é a mesma coisa, né? Isso é muito prejudicial para a fé cristã, alguém acreditar nisso, porque na minha concepção tira muito do valor do que é a fé, né? É um relacionamento com a pessoa de Jesus e você crê que tudo que ele falou é verdade, você crê que ele está com você, que ele te ouve e o que você pedir de acordo com a vontade dele vai ser feito, né? Isso é muito interessante porque é algo que a Bíblia nos ensina, né? De que se a gente pedir de acordo com a vontade de Deus, será feito. É interessante a gente parar para pensar nisso porque imagina alguém orar para que Deus faça com que de alguma forma o tempo volte e que Jesus não morra na cruz. Imagina que esse é o pedido de algum cristão, se é que é possível isso. Isso não faria sentido porque, na verdade, isso não seria atendido por Deus pelo fato de que não está de acordo com a vontade dele. É muito interessante a gente, como cristão, pensar isso porque eu acho que gera um temor na gente na hora de orar, né? E fazer a oração como Jesus fez no Getsemane, por exemplo, que foi pedir para que Deus afastasse dele o cálice, porém que acima de tudo fosse feita a vontade dele, né? Então acho que a gente tem que orar mais assim também. E essa pseudociência, esses coaches, esses gurus, essas mentiras prejudicam muito isso, porque se na mente de um cristão a oração dele tem efeito porque ele consegue alterar a realidade, alguns até dizem que Deus teve essa vontade de colocar esse poder na gente, isso não faz sentido também, mas enfim. Se alguns pensam que a oração dele é atendida, se é que é atendida, porque eles têm poder de alterar a realidade, todo esse aspecto de pedir para que Deus realize é tirado. Então não é mais um relacionamento, não é mais pedir, não é mais sujeitar à vontade de Deus, e sim como se o poder de criar, que só Deus tem, a gente começasse a ter, né? E as coisas não funcionam assim e acaba distanciando a pessoa do que é a fé verdadeira, né? Mas algo bom sobre isso é de que você não precisa estudar muito para parar de cair nessas besteiras, é simplesmente assim, não acredite. Se alguém agora você já sabe aí, né, essas palavras-chave, né? Não localidade, frequência, fenda dupla. Se falou disso, misturando muito com fé e já fica alerta aí. Mas enfim, o lado bom disso é que basta você não acreditar. Se alguém falar algo aparentemente sábio e profundo e que você não tem ideia se aquilo é verdade ou não, você não precisa ter fé naquilo. Jesus chama a gente para ter fé nele, no que ele disse. Não é errado você não acreditar quando alguém te disser: olha, existe um experimento que fizeram em que uma pessoa foi falando palavras positivas para uma planta e ela cresceu. Outro foi falando, essa mesma pessoa foi falando, ou outro, sei lá, palavras negativas para uma planta e ela não se desenvolveu como deveria. Não é errado você não acreditar nisso, porque em nenhum momento na Bíblia, em nenhum momento Jesus chamou a gente para acreditar nisso, chamou para acreditar nele. E ele ama a verdade, né? E ele ama que os seus seguidores busquem a verdade, não seja levado por ventos aí, por qualquer coisa desse mundo.
Então, como eu disse, basta não acreditar, né? A gente não foi chamado para ter fé nisso, mas fé no que importa, no que é central, né? Ter a fé na salvação, a fé que ele morreu pela gente, enfim, fé na Bíblia. Em Lucas 10:27, principalmente, eu não vi muitas outras versões. Em Lucas 10:27, a versão ACF diz assim, Almeida Corrigido Fiel, diz assim, né? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acho interessante dizer que existe um aspecto racional, né? Em Romanos também, Paulo fala sobre isso, sobre a gente ter um culto racional a Deus. Então, nosso relacionamento com Deus também demanda busca pela razão, e eu acho que agrada a Ele o fato da gente perceber essas mentiras, e se distanciar disso. Isso abre caminho para a gente ter a fé verdadeira, né? Se relacionar com Ele da forma verdadeira. Em resumo, quando alguém se disser um coach quântico ou enfim, eu não estou muito por meio nesse meio, não sei muito quais os termos utilizados, mas se alguém estiver falando de frequência, não localidade, colocou a palavra quântica no meio e sai de perto, porque se tentar relacionar isso com espiritualidade, se não for feito de forma muito sábia, e tudo que eu vi até hoje praticamente é só coisa ruim, só mentira, só engano, e distanciando as pessoas da fé verdadeira, né? E é isso, tem a parte da física quântica em si é maravilhosa assim da gente estudar, é algo muito profundo sobre o universo, faz até mesmo a gente pensar sobre Deus em alguns momentos. Até a famosa frase de Einstein, né, que Deus não joga dados, ele se contrapondo à física quântica, que é probabilística, né? Ela não é determinística, mas enfim, se você quiser pesquisar sobre isso. Eu tenho algumas recomendações. A maioria deles são canais em inglês. Eu acho que muitos deles têm legenda em português, se você quiser ver também. Primeiro, três, né? PBS Space Time, se eu não me engano o nome é esse, eu vou colocar aí no vídeo. Existe o canal da Sabine também, eu esqueci o sobrenome dela, Rossi Fender, alguma coisa assim. E um muito, muito, muito bom também que fala sobre física, matemática, principalmente física, é Veritasium. Veritasium, não sei a pronúncia corretamente, Veritasium. Eu vou colocar aí o nome também. Existe um canal brasileiro de uma PhD se eu não me engano, é PhD em Física. Que ela fala muito sobre esses gurus, né, essas mentiras, mas lá é menos pra gente aprender sobre física e mais pra gente passar raiva junto com ela e sorrir de algumas coisas. O nome do canal é Física e Afins, é muito, muito legal também. Eu vi pouco conteúdo relativamente, mas o que eu vi é legal. Enfim, esses três canais que eu recomendei, além desse, Física e Afins, o canal da Sabine, PBS e Veritasium, eles são muito massa, e lá você não precisa ter um conhecimento matemático avançado, né? As coisas são faladas justamente para alcançar pessoas leigas. E se você se interessa nesse tema aí de física quântica e quer ter um pouquinho mais de experiência para não ser enganado por essas besteiras aí, eu recomendo muito, é muito massa mesmo. E falando um pouco mais sobre a física quântica, ela está na beira do conhecimento da física, né? Tanto que os últimos Nobels que saíram na área da física, todos estão relacionados, muitos estão relacionados, na verdade, não sei de todos, não acompanho tanto assim, com a física quântica, né? Porque ela está na beira do conhecimento. Então, talvez seja esse, na verdade, esse é um dos motivos de que tem tanta confusão e tanto misticismo envolvendo isso, né? Porque se até as pessoas mais sábias da área têm dificuldade, né, para avançar no tema, quanto mais pessoas mal intencionadas e pessoas que não ligam para a verdade vão cair nessa, né, do misticismo, enfim.